O quanto eu entendo que de repente, eu não gosto desse detalhe no meu corpo, e ok, ninguém vai ter o corpo perfeito, ninguém vai ter ali, nossa, tudo, né, assimétrico, bonitinho, né, enfim, não vai. E se é uma coisa que me incomoda muito, eu vou trabalhar a respeito disso, de repente eu vou tentar melhorar esse ponto. Se for um ponto que não dá pra ser trabalhado, ok, então vou trabalhar a aceitação, né, então é importante que a gente entenda que a questão da autoestima com relação ao sexo tá muito atrelada à minha autoestima no dia a dia. Quanto mais segura eu me sentir com o meu corpo, mais segura eu vou me sentir na relação sexual. E também tá atrelada à própria questão do vínculo que eu tenho com essa pessoa, de eu entender que essa pessoa não vai me julgar, que essa pessoa não vai ficar fazendo piada sobre o meu corpo depois ou antes, enfim. Então é importante que a gente tenha esses parâmetros muito bem alinhados na nossa cabeça para que essa autoestima ela fique mais fluida ali no momento sexual. É seguro usar métodos anticoncepcionais hormonais? Sim, é seguro, mas é importante que isso seja orientado pela ginecologista, né, por um médico, para que ele verifique ali o que é o ideal para você naquele momento, né? Então a gente tem diversos métodos anticoncepcionais, a gente tem o remédio, a gente tem o DIU, então é importante que esse médico ele analise ali para a sua fase de desenvolvimento, para o momento que você está, o que é mais adequado para você, né? A gente tem aí algumas questões relacionadas ao próprio hormônio, né, de as pessoas que tomam anticoncepcional depois desenvolvem câncer, desenvolvem isso, desenvolvem aquilo. Então, assim, tem essas algumas questões sobre isso, mas são muito poucas, né? Então, o risco que a gente tem, ele é mínimo, ele não é um risco tão absurdo assim como às vezes a gente acredita que é. Mas é importante que a gente veja com o médico, porque o médico vai conseguir analisar ali pra sua fase o que é melhor. Puxa, isso daqui é bacana, isso daqui não é bacana, de repente essa fase aqui eu vou colocar essa questão hormonal ou não vou, eu vou deixar ali com um anticonceptivo que não é hormonal. Então é importante que isso seja avaliado por um médico, mas é sim seguro. Quais são os riscos de não usar proteção nas relações? Então, os riscos com relação às doenças, as DSTs, então da gente contrair essas doenças, né? E também com relação à própria gravidez. Então, quando a gente não se protege, a gente tem essas duas questões. A gente pode acabar contraindo alguma doença e a gente pode acabar ocasionando aí a questão da gravidez na adolescência. Então, com relação a essa questão do corpo, a gente vai lidar com essa própria aceitação do seu corpo e do entendimento de que o corpo ele não é a base principal para a gente ter uma boa relação sexual. Então, assim, eu ter um corpo perfeito não vai mudar em nada a minha relação sexual, né? Então eu vou ter ali uma relação que a gente fala que é saudável, que é prazerosa, conforme o vínculo que eu tiver, conforme o quanto de respeito eu tiver nessa relação, conforme o quanto eu me conhecer para saber ali quais são aquelas zonas que vão me dar mais prazer, e não necessariamente relacionado a se eu tenho o corpo X ou o corpo Y. Então a melhor forma da gente lidar com isso é tanto eu trabalhando a minha própria autoestima, entendendo o meu corpo, entendendo quais são os pontos que eu não gosto, de repente melhorando esses pontos se eles me causarem muito desconforto, ou então aceitando que alguns pontos que eu não gosto talvez não vão poder ser modificados. Por exemplo, se eu falar pra você, eu tenho um problema com o meu peso, ok, tem como eu ajustar, eu posso fazer uma academia, posso fazer uma dieta. Agora se eu falar pra você, eu tenho um problema que eu não gosto do meu ombro, que ele é muito largo, tem como fazer, né? Pelo menos eu não conheço nenhuma cirurgia que vai diminuir ali o espaço do meu ombro, né? E mesmo que tivesse, eu não faria. Então, tem coisas que a gente vai trabalhar e melhorar, e tem coisas que a gente vai trabalhar a aceitação, que a gente vai entender que assim, puxa, meu corpo é assim e ele é perfeito do jeito que é. Ele me dá ali uma sustentação, ele me dá ali uma possibilidade de viver as coisas intensamente, e no sexo é a mesma coisa. Então, vão ter características que eu vou gostar, vão ter características que eu não vou gostar, mas quando eu estou ali na relação sexual, eu preciso me desprender disso, me desprender dessa questão de que eu preciso ser perfeita para dar prazer ou para sentir prazer. A perfeição ali do corpo não vai me dar mais prazer ou menos prazer, né? Então é importante que eu entenda que existe ali muito essa crença de que as pessoas vão me julgar, ou que eu vou tirar a roupa na frente do fulano, ele vai achar feio, assim, assado, mas se realmente existe ali um prazer e um vínculo, isso vai ser o menor dos detalhes. Muito provavelmente vai ser uma coisa que meio que vai passar batido, porque existe ali um desejo, existe um carinho, uma admiração, e isso que é o mais importante. Mas tem alguma cirurgia que dá pra diminuir osso? Não, então, que eu saiba, não. Eu acho que tem. Diminuir osso? De não, reduzir? tipo assim, eu sei que dá pra arrumar o nariz, formato, por exemplo, tudo dá. isso, mas tipo assim, o ombro, como ela falou, Não, dá mas pra, tipo, tirar a parte Se do seu osso ombro e... for muito largo assim,
vai pôr ele meio, sei lá, pra frente, assim. Ah, mas daí vai ficar pior, né? Ah, mas Nossa, aí vai diminuir a largura. Não, se o problema é a largura, agora vai ser só o problema, melhor. vai ser que vai ficar assim. Vai ficar um Vai ser um- corcundinha. Que tipo, tu tira a canela, essa parte da canela, tira o osso, só deixa aquelas coisas sensorial, aí formar como um joelho inverso. Ah, Paulo. Pra diminuir a altura? Não, Não, isso é pra daí é aumentar. pra... Não. Tem Pra aumentar? Quando tem. Não, Tem um é pra pra aumentar. diminuir. Ah, não. Quando você tem alguma coisa na tua perna e você é obrigado a, tipo, É pra... a cortar, eles te dão a opção de, olha, a gente pode cortar tudo ou a gente pode tirar umas partes da sua canela, deixar os ligamentos sensoriais que permite que você mova seu pé, aí vai conectar o seu pé na parte do seu joelho que a gente tirou. Aí vai ser mais fácil pra colocar, tipo, próteses robóticas. Aí vai ser uma cirurgia, então, com essa funcionalidade, porque já ia ser amputado, é Não, isso? Mas eu acho que é Paulo, pior, mas pô. isso Se a pessoa vai seria- ficar manca, assim. Não, Porque uma é vai pra- diminuir a outra, não. Não, é pra colocar prótese, Cauã. Ah, pra pôr a prótese. Ah, entendi. Eu achei que era pra diminuir o tamanho mesmo. Mas mesmo que existisse, pra ser Assim. sincera, eu não faria uma cirurgia pra mas- reduzir, por Mas, exemplo, o ombro, Paulo, isso é perna. porque a pessoa vai ter que amputar, mas tipo assim... Não se é estético. Se é porque eu não gosto de tal coisinha, acho que não tem como Eu sei que tem tirar como diminuir a E testa. daí a gente pode testa entrar. Eu sei que tem como. a testa. Menina, A testa tem. faz implante. Não, a testa tem como diminuir. Mas aí, vamos entrar nessa mesma questão, por exemplo, do próprio nariz. Vamos supor que eu não gosto do meu nariz. Pode ser que eu vire e fale assim, ok, não gosto, mas eu não quero passar por uma cirurgia pra fazer uma rinoplastia. Então, vou ter que trabalhar a aceitação, vou ter que conviver com ele desse jeito. Porque pode ser que até tenha uma cirurgia, mas eu não queira fazer. Eu não queira passar pelo processo, por todo o problema, enfim. Então, essa questão da autoestima, ela vai muito de encontro disso. O que eu posso melhorar e o que eu tô disposto a fazer, perfeito, vamos fazer. Agora, o que eu não quero melhorar, o que eu não posso melhorar, o que não dá pra melhorar ali, que não dá pra mudar, eu tenho que trabalhar a minha aceitação, né? Então, é importante que a gente entenda que todo mundo no planeta, até as pessoas que a gente olha e fala assim, meu Deus, fulano é perfeito. Mas essa pessoa também vai ter alguma coisa que ela não gosta nela e tá tudo bem. Né? Então é importante que a gente entenda isso até para que a gente se sinta confortável e que a gente aumente a nossa autoestima com relação ao nosso corpo para quando a gente vai ter uma relação sexual isso não seja um problema, isso não seja uma trava. O que fazer se sofrer um assédio ou abuso sexual? Muito bem. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, quando a gente fala dessa questão de abuso e de assédio, as pessoas já linkam muito com a questão da própria penetração ou do próprio ato sexual, que seria ali essa questão do abuso, né? Mas o próprio assédio, ele também já é uma questão que é errada, que é crime, né? Então, a própria questão de eu falar ali alguma coisa inadequada, de eu deixar aquela pessoa desconfortável, de eu fazer algum toque nela que ela não goste, que ela não me permite ter esse toque. Então, tudo isso é errado e não deve ser feito, inclusive é contra a lei, né? Então, se eu passo por alguma situação dessa, é importante que eu busque ajuda, que eu vá em uma pessoa que eu tenha confiança, que eu busque ajuda, que eu faça a denúncia, que eu vá ali, de repente, se isso me impactar ali a nível psicológico, que eu procure ajuda psicológica, porque realmente é uma coisa muito grave, né? Então, é importante que a gente tenha essa ideia de que a penetração é sim muito grave, mas que também tem outras atitudes que estão relacionadas a isso e que também são graves e que não devem ser feitas, né? Então, a gente vai muito pro que a gente falou agora há pouco do consentimento. Então, eu não posso fazer nada ali que deixe aquela pessoa desconfortável, que aquela pessoa não queira, que seja contra a vontade dela. E se eu passo por uma situação dessa, eu tenho sim que ir atrás dos meus direitos. Eu tenho sim que comunicar alguém que é da minha segurança. Porque se eu não comunico, além do impacto psicológico que vai ter isso, eu também fico ainda em risco. Porque muitas vezes isso pode acontecer com pessoas que eu tenho convívio. E se eu não passo para alguém que eu estou passando por essa situação, eu continuo em risco, eu continuo ali próximo daquela pessoa, suscetível a continuar sofrendo esse tipo de abuso. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que é importante eu procurar alguém que realmente eu me sinta confortável para falar e que eu realmente denuncie esse tipo de situação. Aliane, quando tem uma pessoa, mesmo que seja da família, que fica dando uns toques mais íntimos, fica pedindo pra ela sentar no colo, fica pedindo umas coisas mais, tipo, inusitadas. O que a gente tem que fazer?
Então, mesmo sendo uma pessoa próxima de vocês, independente do vínculo que você tenha com essa pessoa, é necessário que você procure ajuda. Então, ninguém tem o direito de tocar no seu corpo de uma forma que você não quer que seja tocado, né? Então, quando, por exemplo, a gente é criança, a gente vai ter o toque no sentido de alguém ajudar a gente a se limpar, ou dos nossos pais ajudarem no banho, que é natural. Mas qualquer toque que seja ali fora do que a gente gostaria, ou essa própria questão de, senta aqui no meu colo, acariciar alguma parte do meu corpo, isso é desconfortável pra você e você tem que falar sim. Você pode falar pra essa própria pessoa, né, de não quero, e vai procurar alguém que realmente você se sinta confortável para que você conte o que tá acontecendo. Independente se essa pessoa é próxima ou não de você, isso está errado, né? Então não é só porque de repente, é alguém da minha família que ela pode fazer isso. Ninguém tem o direito de tocar em você sem que você dê esse consentimento. Mas eu já vi casos que tem pais que falam que, tipo assim, que a culpa é dos filhos de sofrerem esse tipo de coisa. O que é um absurdo, né? Como que a gente culpa uma criança de sofrer, por exemplo, um abuso, né? Por que seria culpa de uma criança isso, assim, né? Eu vejo normalmente com adolescentes, porque tá a fase de usar coisas Sim. mais curtas, entendeu? Mas aí se a gente for pra essa lógica, será que se eu sair, por exemplo, pra uma balada, for com uma saia curta, um top, as pessoas têm direito de passar a mão em mim só porque eu tô com uma roupa assim? Não, é o meu corpo. Eu posso usar a roupa que eu quiser, né? Isso não é um convite, não é porque a mulher saiu com uma roupa mais insinuante que ela tá dando um convite pro rapaz ou pra qualquer outra pessoa tocar nela, né? Então essa questão de ser culpa da pessoa nunca é culpa da pessoa abusada. Ninguém foi lá e falou, eu queria ser abusada. Com certeza, eu tenho certeza que ninguém queria ser abusado, né? Então é sempre culpa da pessoa que não respeitou o outro, né? Porque a gente falou um pouco antes dessa questão do consentimento, então assim, eu preciso respeitar os outros e o corpo dos outros, independente, a pessoa pode estar de biquíni na minha frente, isso não é um convite para eu tocar nela ou para eu achar que eu tenho o direito de tocar nela. Como posso diferenciar se é um toque tipo de carinho ou uma coisa a que tá além? mais? Então, o primeiro sinal que a gente vai ter é o como você se sente com esse tipo de toque. Então, uma coisa é, por exemplo, eu tô lá namorando com a pessoa e a pessoa me toca e eu me sinto confortável com aquele toque. Ok, né? Se eu me sentir confortável com aquele toque, se eu quero aquele toque, isso tá ok pra mim. Agora, mesmo que eu estiver namorando e a pessoa me tocar de uma forma que eu não gostar e eu for ali falar pra essa pessoa, olha, eu não gostei, ou até se a minha linguagem corporal, assim, eu afastar, eu não preciso necessariamente falar, olha, eu não gostei. Às vezes, no momento ali, a pessoa vai se afastar, enfim. Isso já é um toque inapropriado. É um toque que não deve acontecer. Eu não estou consentindo com aquilo, eu não tô deixando essa porta aberta, né? Então é importante que a gente entenda que assim, a diferença do toque que é agradável para um toque que é indevido, que não deveria acontecer, é o como eu me sinto com essa situação, o quanto eu me sinto constrangida. E às vezes até essa questão mesmo pode ser de um namorado que ele faça de uma forma que eu me sinta meio que obrigada a aceitar esse toque. Se eu tô me sentindo obrigada, já não é legal, né? A gente falou agora há pouco da questão do respeito, da questão do consentimento. Então a partir do momento que eu me sinto desconfortável com aquele toque, já não é um toque bacana. Aline, muito obrigado por esclarecer tantas dúvidas e trazer esse papo de um jeito leve e tranquilo. E galera, se vocês curtiram esse papo e querem mais assuntos como esse, fala pra gente lá no direct do Instagram, pra gente ter mais ideias de assuntos pra contar pra vocês. Eu amei esse episódio e espero que tenha ajudado muitas pessoas a entender melhor o assunto tão importante. E também não esquece de passar nas redes sociais da Aline. Obrigada, pessoal. Agradeço muito a oportunidade. Espero ter esclarecido. E qualquer dúvida pode mandar na nossa rede social, @Clínica Pimpolinhos. Obrigadão. Fiquem com Deus e Falou!